Machado de Assis nasceu no Rio de Janeiro em 1839, dia 21 de junho. O nome completo dele era Joaquim Maria Machado de Assis e ele era filho de Francisco José de Assis e Maria Leopoldina Machado de Assis. Em 1855, ele publica o seu primeiro poema, que se chama Ela, no jornal Marmota Fluminense, onde é um dos colaboradores. Em 1868, como crítico consagrado, ele guia o poeta Castro Alves a pedido de José de Alencar. Em 1169, ele casa-se com uma portuguesa chamada Carolina Augusta Xavier de Novaes e alguns anos depois publica o seu primeiro romance, Ressurreição. Em 1879, publica na Revista Brasileira o romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, que depois foi lançado como um livro. Em 1897, participa da inauguração e é eleito o primeiro presidente da recém-fundada Academia Brasileira das Letras, ABL, onde sua presidência na academia dura mais de 10 anos. Em 1904, ele publica seu penúltimo romance, Esaú e Jacó, e segue em janeiro para Friburgo com a sua esposa enferma. Ela acaba morrendo dias antes de completarem 35 anos de casamento e eles não tiveram nenhum filho. Em 1906, dedica à mulher já falecida o seu mais famoso soneto, a Carolina. 2 anos depois, o seu nono e último romance, Memorial de Aires, é publicado. E ele falece no dia 29 de setembro, aos 69 anos de idade, no Rio de Janeiro. Nasceu no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro. Mal frequentou o colégio e nunca pisou numa faculdade. Era mestiço e filho de pais pobres, sem totais condições e completamente desprezado pela sociedade brasileira. Era para ser um fracassado, mas não foi isso que ele quis. Machado queria subir na vida, então ele quis arrumar meios que seriam pela sua inteligência e sua esperteza para crescer e se tornar uma pessoa grande na sociedade brasileira. Machado, assim, assumiu diversos cargos públicos, passando pelo Ministério da Cultura, do Comércio e das Obras Públicas. Conseguiu precoce notoriedade nos jornais, onde publicava suas primeiras poesias e suas crônicas. Na sua maturidade, ele reuniu seus colegas mais próximos, fundou e foi o primeiro presidente unânime da Academia Brasileira de Letras. Clássico fundamental da literatura brasileira, Machado de Assis possui uma faceta que continua pouco explorada por leitores e críticos, a de prolífico cronista de jornais e revistas. Quase sempre sob pseudônimo, como era de costume na época, o autor de Memórias Póstumas de Brás Cubas escreveu centenas de crônicas para diversos veículos da imprensa do Rio de Janeiro entre 1859 e 1900. Dessa atividade, obteve parcela importante de sua renda, mesmo após se tornar um escritor consagrado. Por meio da leitura da vida cotidiana na antiga capital do país, além das notícias da política nacional e internacional, inclusive a abolição, a proclamação da República e a Guerra de Canudos, o escritor também exercitava a prosa genial com que compôs seus textos ficcionais. Para este livro, o crítico e professor de literatura John Gladstone consultou os arquivos da imprensa carioca do século XIX para selecionar 50 textos como o melhor da produção jornalística de Machado de Assis. Machado também escreveu mais de 600 crônicas ao longo de mais de 40 anos. Óbvio que ao longo de 4 décadas vai haver um processo de mudança e amadurecimento. Diria que algumas são bem mais duradouras que outras. O exemplo mais notório são as crônicas de A Semana, a última série, a maior, que são 240 crônicas ao todo. Neste caso, Arthur Azevedo, por exemplo, achava que noutro país mais literário que o nosso teriam produzido grande sensação artística. Diria que algumas crônicas, sim, estão à altura, dentro das limitações de tamanho, principalmente, do gênero. A crônica de Abílio, a conversa de burros, muitas outras. Crônica é um tipo de texto que tem um pé assentado na efemeridade e o que pode aparentemente diminuir a importância das crônicas de Machado é o fato de não mais conseguirmos compreender seus assuntos e, por consequência, com os recursos de que as suas crônicas se constroem, o ponto de vista do autor. Mas, quando recuperarmos a informação de época, como nas edições críticas e anotadas que temos feito, os textos são de um interesse absoluto e, em termos literários, atualíssimos. Machado de Assis foi um expoente
da literatura nacional brasileira. Ele foi um dos precursores do realismo brasileiro, ele ajudou muito essa escola literária, como a escola literária ajudou muito seus contos e suas literaturas. Machado de Assis tem uma leitura mais complexa em seus livros, mas tem uma leitura bem calma e tranquila nos seus contos. Um dos seus contos mais famosos é A Missa do Galo. Nogueira, que é o protagonista, relembra em Missa do Galo um evento ocorrido anos atrás na corte, quando tinha 17 anos. O narrador cria com o leitor uma relação de intimidade, estabelecendo uma conversa com um tom confessional. Em algumas poucas páginas, Nogueira revela o misterioso diálogo que teve com Conceição, uma mulher mais velha e casada, no dia da noite de Natal. Missa do Galo foi publicado pela primeira vez em 1983 e em 1899. Ganhou a forma de livro, tendo sido inserido em páginas recolhidas. Outro conto do Machado de Assis é o Adão e Eva, 1896. Nessa narrativa breve, o enredo gira em torno de uma temática religiosa. Os personagens Doutor Leonor, Frei Bento, Senhor Veloso, o Juiz de Fora e João Barbosa iniciam o conto discutindo se a responsabilidade da perda do paraíso foi da Eva ou do Adão. E depois descambam para outros questionamentos densos. Como quem criou o mundo? Deus ou o diabo? Eu vou falar sobre mais um conto de Machado de Assis, que é O Espelho, 1882. O Espelho é um dos poucos contos machadianos que possui subtítulo Esboço de uma nova teoria da alma humana. A história narrada, em poucas páginas, tem como protagonistas 5 homens entre 40 e 50 anos, reunidos em uma casa em Santa Teresa. Os amigos discutem os dramas centrais do universo, até que um dos homens, o Jacobina, propõe uma teoria peculiar. Os seres humanos possuem 2 almas. Para provar sua tese, Jacobina conta uma história pessoal ocorrida aos 25 anos, quando tinha se tornado alferes da Guarda Nacional. Machado de Assis também era um grande romancista e seus principais romances são Ressurreição, A Mão e a Luva, Helena, Yaya Garcia, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Outro muito bom também é Dom Casmurro, Esau Jacó, Memória de Aires. E além de outras dessas obras, esses romances passavam a limpo as mudanças que viveu o Brasil, em tons irônicos, com enfoques humanitários, sempre recuperando situações reais, moldando palavras e criticando os contrastes sociais de sua época, e outras, como no Império, escravatura e a sociedade atual. Sempre presente entre as literaturas obrigatórias dos principais vestibulares do país, as obras de Machado têm como características marcantes a visão desencantada do ser humano, expressa sempre com crítica e ironia. Sua atualidade e visão do mundo fazem com que seja sempre solicitado pelas provas, afinal, é fácil trazê-lo e compará-las com alguma questão do momento. No quesito obra mais importante, não há um consenso. É impossível dizer, pois cada leitor será marcado para sempre pelo texto com que subjetivamente se identifica. Mas se pensarmos em termos coletivos, diria que a mais famosa é Dom Casmurro, inclusive porque contém um personagem, Capitu, que parece ganhar a vida para além do romance e entrar na galeria dos mitos ou dos enigmas nacionais. A importância de Machado de Assis, 100 anos depois de sua morte, é a própria prova que ele foi muito além do seu tempo. Apesar das dificuldades que a vida lhe impôs, e que talvez por isso mesmo também em seu caráter fizeram-no forte, valorizando sua ética como registro de um povo, de um tempo e de um lugar. Sem ele, a literatura brasileira não seria a mesma. Foi pioneiro na qualidade histórica de sua área, insubstituível, e o próprio tempo o valorizará sobremaneira, colocando-o no patamar dos melhores do mundo. Marco histórico, portanto. Machado de Assis tornou-se referencial para autores que o sucederam no ramo literário. Criou linhagem qualitativa, fez escola e é comparado e está acima de todos, servindo como acervo de pesquisas históricas acadêmicas, além de dar sustentação para teses sociológicas e ainda ser considerado fundador do melhor quilate da arte narrativa brasileira. Machado de Assis é o fundador da cadeira número 23 da Academia Brasileira de Letras, tendo escolhido como seu patrono o escritor e amigo José de Alencar, falecido anos antes da fundação da Academia Brasileira de Letras. Eleito primeiro presidente da Academia, o qual manteve-se por 10 anos à frente. Eu, em particular, não gosto muito como literatura para o dia a dia.
mas reconheço a importância para essa visão cultural histórica da nossa literatura, para que nós consigamos compreender principalmente de como se deu todo o processo e a importância da literatura dentro do nosso meio, não só acadêmico, mas como enriquecedor para conhecimento. Mas eu, Aline, não gosto do formato, eu não gosto, não dá vontade de ler, porque você desconhece muitos termos, então tem que parar e procurar para compreender a intenção, o sentido, as palavras. Parece muito desgastante, o que deveria ser algo agradável, uma leitura gostosa, se torna cansativa, se torna um pouco enfadonha até e maçante. Bom, falar de Machado de Assis é falar da construção de uma literatura nacional, é falar da construção do sentimento de nacionalidade de um povo. O Machado de Assis tem uma grande importância histórica e literária pelo fato de ele ter construído o realismo no Brasil, a partir de 1881, com a publicação do seu livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu, particularmente, adoro Machado de Assis enquanto professora de literatura e também gostava enquanto aluna. O primeiro livro que eu li do Machado de Assis, quando eu estava no 8º ano, tinha 14 anos, foi um livro chamado A Igreja do Diabo, que na verdade é um livro de contos. O Machado de Assis trabalha muito com a construção da realidade e com crítica social. Logo, para você ler Machado de Assis, você tem que estar muito atento às questões da sociedade da época na qual ele escrevia. Eu acredito que ele apresenta uma linguagem fácil, uma linguagem simples, uma linguagem que é acessível a qualquer aluno. A partir mais ou menos do 8º ano, eu acredito que qualquer aluno, qualquer adolescente consiga ler Machado de Assis com certa tranquilidade. Por isso fica aí minha indicação, leiam Machado de Assis muito, principalmente os livros de contos dele, que são maravilhosos. E vou deixar uma dica então para esse pessoal do 2º ano, que é para ler o livro dele, que possui o conto A Missa do Galo, que é um conto interessantíssimo para vocês lerem. Prolífico. Machado de Assis foi um precursor, Criou linha... Poxa, por ser... Não, muito ruim.